Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e hoje nós vamos falar sobre a hipérbole transladada. Antes de assistir a esse vídeo, é importante que vocês tenham visto o vídeo onde nós definimos a equação da hipérbole com centro na origem e o vídeo no qual nós definimos as equações da translação de eixos. Quando nós definimos a equação da hipérbole, nós fizemos isso para hipérboles com centro na origem e focos em algum dos eixos coordenados. Então, eram hipérboles com centro na origem e eixo transverso na horizontal ou na vertical. Agora, nós vamos generalizar aquelas equações para hipérboles com centro num ponto x0 e y0 qualquer, mas mantendo o eixo transverso na horizontal ou na vertical. Se nós tivermos uma hipérbole com centro no ponto x0 e y0 e eixo transverso na horizontal, é conveniente nós considerarmos um sistema de coordenadas UV com origem no ponto x0 e y0, que coincide com o centro da hipérbole, sendo que o eixo U tem a mesma direção e sentido que o eixo x e o eixo V tem a mesma direção e sentido que o eixo y. Então, em relação ao sistema UV, nós temos a hipérbole centrada na origem. De modo que nós podemos dizer que a equação dessa hipérbole no sistema UV é U ao quadrado sobre A ao quadrado, menos V ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. As equações de translação nos permitem substituir U por x menos x0 e V por y menos y0. Então, nós teremos aqui a equação x menos x0 sobre A ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1, que é a equação de uma hipérbole com centro num ponto x0 e y0 e eixo transverso na horizontal. Um raciocínio análogo pode ser aplicado para obtermos a equação da hipérbole com centro em x0 e y0 e eixo transverso na vertical, que vai ser dada por menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Quando a hipérbole está centrada num ponto x0 e y0 qualquer, as equações das assíntotas vão ser as seguintes. No caso da hipérbole com eixo transverso na horizontal, a assíntota 1 vai ter equação y menos y0 igual a b sobre a que multiplica x menos x0, e a segunda assíntota vai ter equação y menos y0 igual a menos b sobre a que multiplica x menos x0. E quando nós temos uma hipérbole com eixo transverso na vertical, a assíntota 1 tem a equação y menos y0 igual a sobre b, que multiplica x menos x0, e a assíntota 2 tem a equação y menos y0 igual a menos a sobre b, que multiplica x menos x0. Vamos considerar aqui um exemplo no qual nós temos uma hipérbole de vértices A1 com coordenadas 1 e menos 2, e A2 com coordenadas 5 e menos 2, e com um foco F2 de coordenadas 6 e menos 2. Então, vamos ver aqui a representação geométrica dos dados aqui no enunciado. Temos aqui o vértice A1 com coordenadas 1 e menos 2, o vértice A2 com coordenadas 5 e menos 2. Esses vértices A1 e A2 formam o eixo transverso dessa hipérbole, que, portanto, vai estar na horizontal. O centro da hipérbole é o ponto médio desse eixo transverso. Portanto, o centro dessa hipérbole vai ser o ponto C, com coordenadas 3 e menos 2. Então, aqui nós temos uma hipérbole transladada, com centro fora da origem e eixo transverso na horizontal. Portanto, a equação dessa hipérbole vai ser do tipo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. x0 e y0 são as coordenadas do centro da hipérbole, a é a medida do semieixo transverso, e b é a medida do semieixo conjugado dessa hipérbole. Então, para nós obtermos a equação dessa hipérbole, nós vamos precisar dos valores desses parâmetros a e b para usar ali na equação. Nós sabemos que a é a distância do centro da hipérbole até cada vértice, A1 ou A2. Portanto, aqui o a é igual a 2. O enunciado também nos deu um foco dessa hipérbole, sendo o ponto F2 com coordenadas 6 e menos 2. Nós sabemos que a distância do centro da hipérbole até um foco é C. Então, no caso dessa hipérbole, nós temos C igual a 3. E então,
Se o foco F2 está 3 unidades à direita do centro da hipérbole, o foco F1 vai estar 3 unidades à esquerda do centro dessa hipérbole. Portanto, o foco F1 está aqui no ponto com coordenadas 0 e menos 2. Usando a relação fundamental da hipérbole, que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, com a igual a 2 e c igual a 3, nós temos 2 ao quadrado mais b ao quadrado igual a 3 ao quadrado, o que nos dá b ao quadrado igual a 5, e, portanto, b igual a raiz de 5. Então, cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole vai estar a uma distância de raiz de 5 do centro da hipérbole. O ponto B1 vai estar raiz de 5 abaixo do centro da hipérbole, portanto, a coordenada x do ponto B1 vai ser a mesma coordenada x do ponto C, que é 3, e a coordenada y do ponto B1 vai ser a coordenada y do ponto C, que é menos 2, menos raiz de 5. O ponto B2 vai estar raiz de 5 acima do centro da hipérbole. Então, o ponto B2 vai ter coordenada x igual a coordenada x do ponto C, e coordenada y igual a coordenada y do ponto C, que é menos 2, mais raiz de 5. Tendo os pontos A1, A2, B1, B2, nós podemos obter o retângulo fundamental dessa hipérbole. As retas que contêm as diagonais desse retângulo são as assíntotas dessa hipérbole. E nós, então, podemos aqui fazer a representação geométrica dessa hipérbole. Lembrando que os ramos da hipérbole tangenciam as assíntotas. Retomando ali a equação da hipérbole, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. x0 é a coordenada x do centro da hipérbole, que é 3. y0 é a coordenada y do centro da hipérbole, que é menos 2. A é igual a 2, b é igual a raiz de 5. Então, teremos aqui uma equação x menos 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado sobre raiz de 5 ao quadrado igual a 1, que nos dá a equação x menos 3 ao quadrado sobre 4, menos y mais 2 ao quadrado sobre 5 igual a 1, que é a equação dessa hipérbole na forma reduzida. A excentricidade dessa hipérbole é dada por c sobre a, então essa hipérbole vai ter excentricidade igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Desenvolvendo essa equação reduzida dessa hipérbole, nós obtemos a sua equação geral. Então, tomando aqui a equação reduzida da hipérbole, x menos 3 ao quadrado sobre 4, menos y mais 2 ao quadrado sobre 5 igual a 1, nós teremos x ao quadrado menos 6x mais 9 sobre 4, menos y ao quadrado mais 4y mais 4 sobre 5, igual a 1. Fazendo aqui a subtração dessas frações, nós teremos 5x ao quadrado menos 30x mais 45, menos 4y ao quadrado menos 16y menos 16 sobre 20 igual a 1. Multiplicando toda essa equação por 20, nós temos 5x ao quadrado menos 30x mais 45, menos 4y ao quadrado menos 16y menos 16 igual a 20, que nos dá a equação 5x ao quadrado menos 4y ao quadrado menos 30x menos 16y mais 9 igual a 0, que é a equação dessa hipérbole na forma geral. E ainda podemos obter as assíntotas dessa hipérbole. Essa primeira assíntota aqui, olha, ela passa no ponto x0 e y0 e tem coeficiente angular dado por b sobre a. Então, ela tem a equação y menos y0 igual a b sobre a, que multiplica x menos x0. Portanto, nós teremos y menos 2 igual a raiz de 5 sobre 2, que multiplica x menos 3. Então, teremos y mais 2 igual a raiz de 5 sobre 2, que multiplica x, menos 3 raiz de 5 sobre 2. E, portanto, a assíntota 1 tem a equação y igual a raiz de 5 sobre 2x, menos 3 raiz de 5 sobre 2, menos 2. A assíntota 2 passa no ponto x0 e y0 e tem coeficiente angular menos b sobre a. Então, ela tem uma equação y menos y0 igual a menos b sobre a, que multiplica x menos x0. Então, teremos y menos 2 igual a menos raiz de 5 sobre 2, que multiplica x menos 3. Ou y mais 2 igual a menos raiz de 5 sobre 2 vezes x, mais 3 raiz de 5 sobre 2, que nos dá, portanto, a equação y igual a menos raiz de 5 sobre 2 vezes x, mais 3 raiz de 5 sobre 2, menos 2 para a assíntota 2 dessa hipérbole.
Agora, aqui no exemplo 2, já nos é dada a equação da hipérbole. Vamos considerar a hipérbole dada pela equação 9x² menos 4y² menos 54x mais 8y mais 113 igual a zero. A equação dada aqui para essa hipérbole está na forma geral. Então, nós vamos precisar deixá-la na forma da equação reduzida de uma hipérbole. Vejam aqui que nessa equação, para x nós temos termo quadrático e termo linear, para y nós também temos termo quadrático e termo linear. Reescrevendo essa equação de modo que os termos de mesma variável fiquem próximos, nós teremos 9x² menos 54x mais menos 4y² mais 8y igual a menos 113. Vamos ainda colocar em evidência aqui o 9, que é o coeficiente do termo quadrático em x na expressão em x, e o menos 4, que é o coeficiente do termo quadrático em y na expressão em y. Então, nós teremos 9, que multiplica x² menos 6x, menos 4, que multiplica y² menos 2y, igual a menos 113. Na expressão x² menos 6x e na expressão y² menos 2y, nós vamos fazer aquele procedimento de completar o quadrado para que essa expressão se transforme num trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, em x² menos 6x, nós queremos ter x menos x0 elevado ao quadrado. Isso vai ser o quadrado do primeiro, que é x², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou 2 vezes o segundo vezes o primeiro, que fica menos 2 vezes x0 vezes x, mais o quadrado do segundo, então mais x0 ao quadrado. O que nós temos ali é x² menos 6x. Então, vejam que o coeficiente do termo linear em x, que é o menos 2x0, é igual a menos 6. Portanto, x0 é igual a 3. Então, ali nós teremos x menos 3 ao quadrado, que é igual a x² menos 6x mais 9. Portanto, nós temos que acrescentar 9 nessa expressão em x, para que ela se transforme num trinômio quadrado perfeito. Para a expressão em y, nós queremos ter y menos y0 ao quadrado, que é y² menos 2 vezes y0 vezes y, mais y0 ao quadrado. O que nós temos ali é y² menos 2y. Então, vejam que o coeficiente do termo linear em y, que é o menos 2y0, é igual a menos 2. De modo que o y0 é igual a 1. Então, nós teremos y menos 1 ao quadrado, que é y² menos 2y mais 1. Então, nessa expressão em y, nós devemos acrescentar 1 para que ela se transforme num trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Vamos aqui completar os quadrados nas expressões em x e y. Para completar o quadrado na expressão em x, nós precisamos acrescentar 9. Mas, observe que essa expressão está multiplicada por 9. Então, na verdade, nós estamos acrescentando 9 vezes 9 no primeiro membro dessa equação. Então, nós temos que acrescentar 9 vezes 9 no segundo membro dessa equação. Na expressão em y, para completar o quadrado, nós precisamos acrescentar 1. Mas nós devemos observar que essa expressão está multiplicada por menos 4. Então, ao acrescentar 1 nessa expressão, na verdade, nós estamos subtraindo 4 vezes 1 no primeiro membro dessa equação. Então, nós também temos que subtrair 4 vezes 1 no segundo membro dessa equação. Então, nós teremos aqui 9, que multiplica x² menos 6x mais 9, menos 4, que multiplica y² menos 2y mais 1, igual a menos 113 mais 81 menos 4. x² menos 6x mais 9 é x menos 3 ao quadrado. y² menos 2y mais 1 é y menos 1 ao quadrado. Então, nós teremos 9, que multiplica x menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica y menos 1 ao quadrado, igual a menos 36. Dividindo toda essa equação por menos 36, nós temos menos x menos 3 ao quadrado sobre 4, mais y menos 1 ao quadrado sobre 9, igual a 1. E essa equação está na forma da equação reduzida de uma hipérbole transladada. Essa equação é uma equação do tipo menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então, nós temos aqui uma hipérbole transladada de eixo transverso na vertical.
O centro dessa hipérbole tem coordenadas x0 e y0, portanto, as coordenadas do centro vão ser 3 e 1. Então, temos aqui uma hipérbole transladada com centro no ponto de coordenadas 3 para x, 1 para y. Da equação dessa hipérbole, nós temos a ao quadrado igual a 9. Então, a vai ser igual a 3. Isso significa que cada vértice da hipérbole, que está num eixo transverso que está na vertical, vai estar a 3 unidades de distância aqui do centro da hipérbole. Então, o vértice A1 vai estar 3 unidades abaixo do centro da hipérbole. Portanto, o ponto A1 vai ter coordenada x igual à coordenada x do ponto C, que é 3. E coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1, menos 3, que vai resultar, então, em menos 2. O vértice A2 vai estar 3 unidades acima do centro da hipérbole. Então, o ponto A2 vai ter coordenada x igual à coordenada x do ponto C, que é 3, e coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1, mais 3, que resulta em 4. Da equação da hipérbole, nós também temos que b ao quadrado é igual a 4 e, portanto, b é igual a 2. Isso significa que cada extremidade do eixo conjugado dessa hipérbole, que consequentemente vai estar aqui na horizontal, está a uma distância de 2 unidades do centro da hipérbole. Então, o ponto B1 vai estar 2 unidades à esquerda do centro da hipérbole, no ponto com coordenadas x sendo a coordenada x do ponto C, que é 3, menos 2, que resulta em 1, e coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1. E o ponto B2 vai estar 2 unidades à direita do ponto C, no ponto que tem coordenada x igual à coordenada x do ponto C, que é 3, somado com 2, que vai resultar em 5, e coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1. Usando a relação fundamental da hipérbole, que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, com a igual a 3 e b igual a 2, nós temos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a c ao quadrado, que nos dá c ao quadrado igual a 13 e c igual a raiz de 13. Isso significa que cada foco F1 e F2 dessa hipérbole, que vão estar ali também na vertical, assim como o eixo transverso, vão estar a uma distância de raiz de 13 do centro da hipérbole. Então, o foco F1 vai estar raiz de 13 abaixo do centro da hipérbole. O ponto F1 vai ter coordenada x igual à coordenada x do ponto C, que é 3, e coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1, menos raiz de 13. O foco F2 está raiz de 13 acima do centro da hipérbole, então o ponto F2 vai ter coordenada x igual à coordenada x do ponto C, que é 3, e coordenada y igual à coordenada y do ponto C, que é 1, mais raiz de 13. A excentricidade dessa hipérbole é dada por C sobre A. C é igual a raiz de 13 e A é igual a 3. Então, temos aqui uma hipérbole de excentricidade raiz de 13 sobre 2, que é aproximadamente 1,2. Então, essa hipérbole tem excentricidade menor que a excentricidade do exemplo anterior. Logo, os ramos dela são mais fechados que os ramos da hipérbole do exemplo anterior. E podemos ainda obter as equações das assíntotas dessa hipérbole. A assíntota 1 passa aqui no ponto de coordenadas 3 e 1 e tem coeficiente angular igual a A sobre B. Então, ela vai ter equação y menos y0 igual a A sobre B, que multiplica x menos x0. Então, teremos aqui y menos 1 igual a 3 sobre 2, que multiplica x menos 3, ou y menos 1 igual a 3 meios de x menos 9 meios, ou y igual a 3 meios de x menos 7 meios, que é a equação da assíntota 1 dessa hipérbole. A assíntota 2 passa aqui no ponto com coordenadas 3, 1 e tem coeficiente angular igual a menos A sobre B. Então, a equação dela fica y menos y0 igual a menos A sobre B, que multiplica x menos x0, ou y menos 1 igual a menos 3 sobre 2, que multiplica x menos 3, ou y menos 1 igual a menos 3 meios de x mais 9 meios, que nos dá a equação y igual a menos 3 meios de x mais 11 meios para a assíntota 2 dessa hipérbole. E aqui no terceiro exemplo, temos mais uma hipérbole dada por uma equação geral, 7x ao quadrado menos 9y ao quadrado mais 28x mais 54y menos 116 igual a 0.
Então, vejam aqui que nessa equação nós temos para x um termo quadrático e um termo linear, para y também um termo quadrático e um termo linear. Portanto, podemos reescrever essa equação como 7x² mais 28x, mais menos 9y² mais 54y, igual a 116. Vou colocar aqui o 7 em evidência na expressão em x e o menos 9 em evidência na expressão em y. Então, teremos 7 que multiplica x² mais 4x, menos 9 que multiplica y² menos 6y, igual a 116. E agora, aqui na expressão em x, x² mais 4x, e na expressão em y² menos 6y, nós vamos fazer aquele procedimento de completar o quadrado para que tenhamos um trinômio quadrado perfeito em cada uma dessas expressões. Então, aqui para o termo em x, nós queremos ter x menos x0², que é x² menos 2 vezes x0 vezes x mais x2². O que nós temos ali é x² mais 4x. Então, o coeficiente do termo linear em x, que é menos 2x0, é igual a 4. E, portanto, x0 é igual a menos 2. Então, ali nós teremos x menos x0, que é menos 2, ao quadrado, que fica x mais 2 ao quadrado, que é x² mais 4x mais 4. Então, nós precisamos acrescentar 4 na expressão x² mais 4x, para que tenhamos aqui um trinômio quadrado perfeito. Para a expressão em y, nós queremos ter y menos y0², que é y² menos 2y0y mais y0². E nós temos ali y² menos 6y. Então, o coeficiente do termo linear em y, o menos 2y0, é igual a menos 6, da onde nós temos o y0 igual a 3, e, portanto, nós teremos y menos 3², que nos dá y² menos 6y mais 9. Então, aqui nessa expressão, nós temos que acrescentar 9 para que tenhamos um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Ao acrescentar 4 aqui na expressão em x, a gente deve ficar atento que essa expressão está multiplicada por 7. Então, aqui, na verdade, eu estou acrescentando 7 vezes 4 no primeiro membro dessa equação. Portanto, também devo acrescentar 7 vezes 4 no segundo membro dessa equação. Ao acrescentar 9 na expressão em y, a gente deve ficar atento que essa expressão está multiplicada por menos 9. Então, aqui, na verdade, eu estou subtraindo 9 vezes 9 no primeiro membro dessa equação. Então, também temos que subtrair 9 vezes 9 no segundo membro dessa equação. Assim, nós teremos 7 que multiplica x² mais 4x mais 4, menos 9 que multiplica y² menos 6y mais 9, igual a 116 mais 28 menos 81. x² mais 4x mais 4 é x mais 2². y² menos 6y mais 9 é y menos 3². Então, aqui nós teremos 7, que multiplica x mais 2², menos 9, que multiplica y menos 3², igual a 63. E aí, agora, nós vamos dividir toda essa equação por 63. E vamos lembrar também que x mais 2 nós podemos escrever como x menos menos 2, para que, então, tenhamos a equação x menos menos 2² sobre 9, menos y menos 3² sobre 7, igual a 1. E essa equação está na forma da equação reduzida de uma hipérbole. Ela é uma equação do tipo x menos x0² sobre a², menos y menos y0² sobre b² igual a 1, que é uma hipérbole transladada de eixo transverso na horizontal. O centro dessa hipérbole tem coordenadas x0 e y0. Então, o centro vai estar no ponto com coordenadas menos 2 e 3. Vejam aqui no gráfico o centro da hipérbole no ponto com coordenadas menos 2 e 3. Da equação dessa hipérbole, nós temos a² igual a 9. Então, a é igual a 3. E, então, cada vértice A1, A2 da hipérbole, que são os vértices do eixo transverso dessa hipérbole, que está na horizontal, vão estar a uma distância de 3 unidades do centro da hipérbole. Então, o vértice A1 vai estar 3 unidades à esquerda do centro da hipérbole. Portanto, a coordenada x do ponto A1 vai ser a coordenada x do ponto C, que é menos 2, menos 3, que resulta em menos 5. E a coordenada y do ponto A1 vai ser a mesma coordenada y do ponto C, que é 3.
E o vértice A2 vai estar 3 unidades à direita do centro da elipse. Então, o ponto A2 vai ter coordenada x, que vai ser a coordenada x do ponto C, que é menos 2, somada com 3, que resulta em 1. E a coordenada y do ponto A2 vai ser a mesma coordenada y do ponto C. Da equação da hipérbole, nós também temos b ao quadrado igual a 7 ou b igual a raiz de 7. Então, cada extremidade B1 e B2 do eixo conjugado dessa hipérbole, que vai estar na vertical, está a uma distância de raiz de 7 do centro da hipérbole. O ponto B1 vai estar raiz de 7 abaixo do centro da hipérbole. Então, a coordenada x do ponto B1 vai ser a mesma coordenada x do ponto C, que é menos 2. E a coordenada y do ponto B1 vai ser a coordenada y do ponto C, que é 3, menos raiz de 7. O ponto B2 está raiz de 7 acima do ponto C. Então, a coordenada x do ponto B2 vai ser a mesma coordenada x do ponto C, que é menos 2. E a coordenada y do ponto B2 vai ser a coordenada y do ponto C, que é 3, somado com raiz de 7. E, por fim, usando a relação fundamental da hipérbole, que diz que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, com a igual a 3 e b igual a raiz de 7, nós temos 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado mais c ao quadrado, que nos dá c ao quadrado igual a 16, ou c igual a 4. E, portanto, cada foco da hipérbole vai estar a uma distância de 4 unidades do centro da hipérbole. Então, o foco F1 vai estar 4 unidades à esquerda do centro C. Portanto, o ponto F1 vai ter coordenada x, que vai ser a coordenada x do ponto C, que é menos 2, menos 4, que vai resultar em menos 6. E a coordenada y do ponto F1 vai ser igual à coordenada y do ponto C, que é 3. O ponto F2 vai estar 4 unidades à direita do ponto C. Então, o ponto F2 vai ter coordenada x, que vai ser a coordenada x do ponto C, que é menos 2, somado com 4, que resulta em 2. E a coordenada y do ponto F2 vai ser a mesma coordenada y do ponto C, que é 3. Tendo os pontos A1, A2, B1, B2, nós podemos obter aqui o retângulo fundamental dessa hipérbole. As retas que contêm as diagonais desse retângulo são as assíntotas da hipérbole. Então, nós podemos esboçar os ramos dessa hipérbole, que passam aqui pelos vértices e tangenciam as assíntotas. A excentricidade dessa hipérbole é c sobre a. Como c é 4 e o a é 3, teremos uma excentricidade de 4/3, ou aproximadamente 1,33. E nós podemos ainda obter as equações das assíntotas dessa hipérbole. A assíntota 1 dessa hipérbole passa aqui no ponto com coordenadas x0 e y0 e tem coeficiente angular igual a b sobre a. Então, ela tem a equação y menos y0 igual a b sobre a, que multiplica x menos x0. Então, teremos y menos 3 igual a raiz de 7 sobre 3, que multiplica x menos menos 2. Ou y menos 3 igual a raiz de 7 sobre 3, que multiplica x mais 2, que nos dá y menos 3 igual a raiz de 7 sobre 3, que multiplica x, mais 2 raiz de 7 sobre 3. Ou, então, y igual a raiz de 7 sobre 3 vezes x, mais 2 raiz de 7 sobre 3, mais 3, que é a equação da assíntota 1 dessa hipérbole. E a segunda assíntota da hipérbole também passa aqui no ponto com coordenadas x0 e y0, mas tem coeficiente angular igual a menos b sobre a. Então, a gente vai ter uma equação y menos y0 igual a menos b sobre a, que multiplica x menos x0. Então, a equação fica y menos 3 igual a menos raiz de 7 sobre 3, que multiplica x menos menos 2. E aí, teremos y menos 3 igual a menos raiz de 7 sobre 3, que multiplica x mais 2. Ou y menos 3 igual a menos raiz de 7 sobre 3, que multiplica x, menos 2 raiz de 7 sobre 3, que nos dá a equação y igual a menos raiz de 7 sobre 3 vezes x, menos 2 raiz de 7 sobre 3, mais 3, para a assíntota 2 dessa hipérbole. Então, com esse vídeo, nós encerramos a sequência dos vídeos sobre as cônicas transladadas.